Vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 7. Antes de iniciarmos, eu gostaria de falar uma coisa com vocês. Essa pregação, ela foi feita na terça-feira para os pastores. Toda terça-feira a gente se reúne com o bispo primaz no presbitério, onde os pastores também são ministrados. Nós precisamos também participar de um culto, nós precisamos também de receber uma palavra. Então, o primaz, a todas as terças-feiras, ele reúne os pastores na catedral, faz um culto e ministra, uma palavra para nós. Na terça-feira, o pastor John, que é o filho, do bispo primaz, bispo Walter, o pastor John Macastre, ele ministrou essa palavra que foi impactante, para nós pastores, e eu creio que hoje vai ser impactante para a igreja. E a minha vontade era trazer o áudio e vídeo dessa ministração, que ela é disponibilizada no site da catedral, mas eu consultei ontem, ainda não tinham colocado. Então eu vou procurar reproduzir essa pregação o mais fiel possível que eu puder. É claro que quando a gente prega, nunca sai igual o que a gente ouviu, porque entra um pouco das nossas palavras, da nossa maneira de pregar, somos diferentes, mas vou procurar ser o mais fiel possível aquilo que ele pregou, que eu creio que é algo muito impactante. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. O tema é orar pelos líderes. Esse é o tema da nossa pregação. Não sei se foi esse o nome que ele deu, mas eu botei esse nome. Diz assim, versículo 1: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Senhor, que o poder dessa palavra, Senhor, transforme a nossa vida, Senhor, nos alimente, nos fortaleça, nos edifique. Que tu possas, Senhor, falar aos nossos corações e que a minha vida, Senhor, não interfira, mas seja um canal nas tuas mãos. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, desde a democratização do nosso país, isso há uns 30 anos atrás, nunca vivemos um momento tão decisivo para o nosso país. Tão decisivo como esse que a gente está vivendo, tão importante, tão desafiador para nós, brasileiros, cristãos. Acho que nunca tivemos diante de uma eleição em que tanta coisa tivesse em jogo. Nunca vimos tantos cristãos orando, pela pátria, clamando a Deus pelos rumos da nação. Nunca vimos isso. Nesses 30 anos de democracias, que foi o ano que nós oramos mais pelos rumos do país. Talvez mais até do que tudo que foi orado de 30 anos para cá. Isso nos mostra duas coisas. Duas coisas aí ficam claras para nós. A primeira é que nunca vimos uma calamidade tão grande em nosso país. Nunca passamos por uma situação tão difícil por causa dos muitos pecados, não só dos governantes, mas dos governados também, do povo. Tantos são os pecados que atraímos o juízo e a ira de Deus sobre esse país. E talvez, irmãos, em toda a história da nossa vida, nunca tenhamos visto uma situação
tal qual essa que nós estamos vivendo agora. A segunda razão é que nunca estivemos tão carentes e dependentes de Deus como estamos agora. Porque estamos nos sentindo ameaçados, estamos preocupados com rumos da nossa vida, e isso tem deixado claro para nós o quanto somos carentes e dependentes da graça de Deus. E temos orado para que Ele socorra essa nação, para que Ele socorra a nossa vida. A pergunta é, irmão, será que fizemos bem em orar por esse momento? Ou será que a igreja teria que ter tomado atitudes mais práticas em relação a esse momento? Ou será que o mais correto foi realmente nós orarmos? O que será que teria sido mais correto fazermos? Afinal, por que devemos orar pela nação? Como igreja, por que a gente deve orar pela nação? A gente precisa entender isso. Essas respostas estão aqui nesses sete versículos que nós lemos. Paulo aqui ele explica claramente, por que nós devemos orar pela nação. Nós sabemos que Paulo escreveu essa carta perto do fim de sua vida. Ele devia estar entre a primeira vez que foi preso e a segunda, Já estava no final da sua vida, da sua caminhada. E ele escreve a Timóteo. Timóteo foi o pastor da igreja de Éfeso, dos Efésios, pastor titular de Éfeso. E essa carta, desde o seu capítulo 1, são orientações para Timóteo acerca de tudo que ele tem que fazer, dando beabá, passo a passo, de tudo que ele tem que cuidar lá para a igreja de Efésios, porque Paulo já estava preso, ele não podia fazer isso, mas ele levantou Timóteo para ser pastor da igreja dos Efésios, mas ele gasta essa carta nos seus capítulos, dando diversas orientações práticas até para Timóteo. E essa carta contém orientações bem práticas, a Timóteo. Mas no capítulo 2, que nós lemos hoje, no capítulo 2, vemos Paulo ensinando como a igreja deve apresentar suas orações e súplicas a Deus, e que deve orar de forma unida. A Bíblia não nos ensina somente como orar individualmente, a Bíblia nos ensina também como orar quando estivermos reunidos como igreja. A orientação também de que forma nós devemos orar quando nós estamos aqui, como estamos hoje, reunidos como igreja. O texto que lemos hoje, versículos 1 a 7, ele é dividido em duas partes. A primeira, o versículo 1 a 2, ele diz como devemos orar quando estivermos reunidos. E os versículos de 3 a 7, ele vai dizer por que devemos orar. Primeiro vamos ver como orar. Paulo começa a carta com a seguinte palavra, antes de tudo. Essa palavra, antes de tudo, ela vem dizer, olha, a prioridade é. E percebam que na carta a Timóteo, ele vai orientar várias coisas a Timóteo. Se você ler essa carta nos demais capítulos, você vai ver que ele vai ensinar como reconhecer pastores e treiná-los, como se dedicar ao ministério da palavra, como cuidar de viúvas, como tratar das finanças da igreja. Ele vai ensinar várias coisas, mas ele diz aqui no início do capítulo 2, antes de tudo, ou seja, antes de tudo isso, que eu vou te ensinar para você caminhar com a igreja, ser líder da igreja, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças. Então, Paulo coloca como prioridade, antes de qualquer coisa que se fizer na igreja, a oração como igreja. Aqui estamos falando não da oração individual, mas da oração como igreja. Mais importante que tudo é orar. Não mais que a defesa da sã doutrina, que ele já tratou lá no capítulo 1, falando da sã doutrina, que é tão importante quanto orar, é a defesa da sã doutrina e a pregação da palavra de Deus. Paulo recomenda a Timóteo como a igreja deve orar em culto público. Essa palavra recomendo, aqui no versículo 1, antes de tudo recomendo, é uma palavra um pouco fraca. Essa tradução da NVI ela foi um pouco fraca aí.
né? Se nós formos lá em outras traduções, a gente vai encontrar a palavra exorta, admoesta, ou seja, há um tom aí de ordem, né, a ser obedecida. Não tanto uma recomendação, mas é um tom de ordem, de uma autoridade, como Paulo, que está ensinando a Timóteo, diz, olha, você deve fazer isso. Mas aqui a versão NVI enfraqueceu um pouco a palavra, colocando recomendo. Mas, na verdade, não foi uma recomendação, né, mas é uma ordem, né? Exorto está lá, né? Pois exortar é você chamar a fazer algo, né? A mudar de atitude. No caso aqui é uma orientação. Então há um tom de ordem, não só uma recomendação. O perfil da oração ensinada por Paulo para o culto público é composta de súplicas, que são pedidos compartilhados. O que é súplica? São pedidos que a igreja toda compartilha, que fazemos juntos. Ele começa falando súplicas, que se transformam em orações quando apresentamos a Deus. Nós temos as súplicas, né, que são aqueles pedidos em comum da igreja que fazemos juntos, se transformam em oração quando elevamos a Deus, e quando perseveramos no pedido a Deus, se transforma em intercessão. A intercessão é a perseverança de um pedido, de uma oração que fazemos a Deus. E nós entendemos aí, e ele fala no final que também tem que haver ação de graças, né? Ele fala orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Então Paulo vem ensinar que a oração ela tem que ser diversificada. A gente não pode ficar orando a Deus só para pedir. A gente não pode ficar orando a Deus só para reclamar por algo, mas nós temos que agradecer a Deus também. A nossa oração tem que ter agradecimento. Né? Imagina se você, como pai ou mãe, o filho só sabe reclamar de tudo e não agradece por nada que você faz. Assim a gente tem que ser com Deus também, porque temos muitas coisas para agradecer a Deus e não podemos ser ingratos de não lembrar dessas coisas em nossas orações. Então Paulo fala que tanto a oração, e assim tem que ser também com o louvor, o nosso louvor ele tem que colocar diante de Deus as nossas situações, mas também glorificar e agradecer a Deus. A gente tem que diversificar as nossas orações. A abrangência das nossas orações, ele diz aqui, é para quem? Todos os homens. Isso é muito interessante. Paulo, ele isola aqui, no caso, um grupo específico, aqueles que exercem autoridade. Mas percebam que a oração ela tem que ter a extensão que tem o alcance da graça de Deus e do reino de Deus. O senhorio de Deus, ele abrange toda a terra, ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o Senhor de todos os homens, ele é o Senhor de tudo que existe, e a nossa oração, ela precisa ter a mesma abrangência que tem Cristo aqui na terra. Paulo está ensinando que nós não temos que orar só pelas petições da igreja, pelas nossas petições pessoais, mas as nossas orações, elas têm que estar voltadas para os homens que estão fora da igreja. Paulo aqui fala de um grupo específico, que é a liderança, mas ela abrange todos os homens. Ele diz aqui, olha, pelos reis, por todos que exercem autoridade, mas ele diz lá, ação de graças por todos os homens, no versículo 1. Então, irmãos, nós como igreja, nós temos que orar pelo pecador, pelo ímpio, por toda a autoridade, não só governamental, mas policial, da área de educação, de qualquer área, nós temos que orar por todas elas. Paulo nos chama a orar por todos. E entendam que quando Paulo diz aqui, pelos reis, no versículo 2, com certeza foi algo que chocou a Timóteo, porque ele está orando por Nero, né? E quem foi Nero? Foi aquele que matou tanto ele quanto Pedro. E Paulo pede que ore por ele. Orar pelos reis, parece-nos algo chocante, como eu falar aqui hoje. Vamos orar pelas autoridades, mas pastor, pelo amor de Deus, olha o que essas autoridades estão fazendo, eu vou orar por eles. E a gente vai entender como é essa oração e por que dessa oração. Para que devemos fazer isso? Para que devemos orar pelas autoridades? No versículo 2, Paulo explica por que devemos orar. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Paulo aqui, ele não está explicando como devemos orar, mas sim para que devemos orar.
Mas há um outro texto onde ele explica como orar. A gente vai voltar nesse texto, mas vamos lá em Romanos 13, 17. Um texto que ele escreveu para a sede do Império em Roma, né? Para a sede do Império em Roma que ele escreveu esse texto, Carta aos Romanos, onde ficava a sede do Império. Carta aos Romanos 13, também versículos de 1 a 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Amém? Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Ela é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Por isso, também, que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Dei a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O que temos aqui, irmãos, é uma palavra de Deus trazida através da vida de Paulo. A autoridade é delegada, e o que Paulo diz aqui, a autoridade é delegada por Deus para o fim que seja preservada a lei e a ordem. A autoridade secular, ela é dada por Deus também, mas com o objetivo de guardar a lei e a ordem. Ou seja, a autoridade, ela não está em si mesma, mas é algo delegado por Deus. Deus, ele delega a autoridade, ele não levanta só autoridades na sua igreja, mas toda autoridade levantada no mundo vem de Deus, mas ela tem que servir a Deus, ela tem que estar debaixo do propósito de Deus. Tanto que ele fala, o poder da espada é dado ao governo, é para proteger o povo do mal e promover o bem. Ou seja, Deus, ele levanta líderes, mas com objetivo. Porque se ele é levantado, ele tem que servir aquele que o levantou. E o propósito da autoridade é guardar as leis e a ordem no país. Essa não é uma autoridade absoluta, mas é delegada por Deus e é subordinada a Deus. A autoridade secular, ela é subordinada a Deus, tanto quanto a autoridade de um pastor numa igreja. Igualmente, não há diferença. Ela não pode fazer nem mais e nem menos daquilo que Deus determinou que seja feito com autoridade. Nem mais e nem menos. O texto nos ensina a sermos submissos não a qualquer autoridade, mas àquela que é exercida conforme a vontade daquele que delegou. É isso que o texto está dizendo aqui. O governo deve estabelecer um Estado de direito que proteja o povo de toda a impiedade. Esse é o propósito da autoridade dada por Deus aos líderes. Quando o governo esquece que está debaixo da autoridade de Deus, ele começa a agir como se ele fosse o Deus. E aí começa o problema. Se o Estado não respeita a autoridade de Deus, não respeitará a autoridade de um pai dentro da sua casa, não respeitará a autoridade de um líder religioso dentro da igreja, não respeitará a autoridade de um professor dentro de um colégio. Quando ele não respeita, a autoridade de Deus sobre a liderança, que lhe foi concedida, ele não vai respeitar mais autoridade alguma em nenhum lugar.
e ele vai ultrapassar aquilo que Deus lhe concedeu fazer. Irá se meter em todas as esferas da sociedade. Quando perde o sentido de obediência à liderança, ele vai desprezar toda a liderança e vai se meter aonde Deus não delegou que ele se metesse, numa área que não está ao alcance dentro daquilo que Deus determinou para a autoridade. E assim eles fazem que o povo os idolatrem como deuses, fazendo da política a sua religião. Será que isso parece com algum país que a gente conhece? Né? Com certeza parece. Paulo nos chama a orar para que os líderes exerçam o que Deus confiou a eles, nem mais e nem menos. Essa é a oração que a igreja tem que fazer. Orar para que os líderes tenham no coração o santo temor de Deus, para que eles exerçam aquilo para o qual eles foram chamados a exercer, nem mais e nem menos do que isso. E Deus chama a igreja a orar para que isso aconteça. E se Deus chama a orar para isso, é porque Deus está disposto a fazer isso. Esse é o chamado da igreja, e Paulo vem alertando a igreja para essa responsabilidade. E para que isso? Para que fazer essa oração? Aí a gente volta ao nosso texto, né? Lá de Timóteo, capítulo 2, ninguém lembra? Timóteo, né? Capítulo 2, lá no versículo 2 diz assim: pelos reis e por todos que exercem autoridade, para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Não é só para que a gente tenha uma vida pacífica e tranquila, não. Vamos orar pelas autoridades, então, para que elas exerçam aquilo que Deus determinou que seja exercido, não mais e nem menos, para que, como a palavra diz, a gente tenha uma vida tranquila, pacífica, e amém, glória a Deus, vamos viver tranquilamente. Não é só isso, não. Paulo está dizendo, com toda a piedade e dignidade, ter a liberdade, ter tranquilidade, ter um ambiente pacífico, para quê? Para pregar o evangelho, para fazer o ide do Senhor, para ter uma vida piedosa, digna. É para isso, para que a igreja atue onde ela tem que atuar. Não é para que a gente fique deitado recebendo, né, os privilégios de ter um governo conforme a vontade de Deus. Mas nós oramos para que as autoridades tenham o santo temor de Deus, para não fazer nem mais e nem menos do que Deus determinou, que é guardar a lei e a ordem, para que assim tenhamos um ambiente pacífico, tranquilo, para quê? Para uma vida de piedade, para pregar o evangelho, para ser igreja, dentro e fora das portas da igreja. Nós precisamos, irmãos, orar pela liberdade da fé. Orar por países em que as pessoas estão morrendo para ir à igreja, para pregar o evangelho. A gente vive como se isso fosse uma outra realidade que não nos diz respeito, mas nós temos que orar não só para que no nosso país a gente alcance isso, tenha uma vida pacífica e tranquila para a gente pregar o evangelho, mas que esses países que não têm, que tenham também esse direito como nós. Isso é responsabilidade nossa, orar. A gente não pode ficar orando só para dentro da igreja. Paulo está chamando a olhar para fora, porque a extensão da nossa oração é a extensão do poder de Cristo. Até onde Cristo é o Senhor, a oração tem que chegar, e Cristo é o Senhor de toda a terra. Chamado de Paulo muito oportuno para a igreja do nosso tempo. Temos colocado isso como algo prioritário em nossos cultos, inclusive nos cultos de oração. Temos adorado a Deus e reconhecido os nossos pecados para apresentar a Deus as nossas súplicas. A primeira coisa, isso eu tenho feito nos cultos, eu não começo um culto sem que a gente peça perdão a Deus pelos nossos pecados, pois a gente só pode apresentar uma oração a Deus, a gente só pode apresentar um trabalho a Deus, se santificando primeiro. Então Paulo diz aqui, a gente precisa fazer isso, mas será que a gente tem orado pela realidade do país, pelas lideranças do país? Irmãos, eu confesso, assim como o pastor John confessou, eu faço minhas palavras dele, eu confesso que eu errei nisso. Eu e toda a igreja, a gente não tem orado todos esses anos as lideranças do nosso país. Não temos feito isso. Não temos orado pelo pecador que está lá fora, por toda a realidade que está
da porta para fora. Nós temos orado pelas nossas petições, pela petição da nossa igreja, dos nossos irmãos na fé. Que não é errado, mas não pode ser só isso. E aqui John fez uma pergunta que ele disse, olha, eu não tenho como responder, mas eu tenho uma forte suspeita de qual é a resposta. Ele disse assim, será que se nós, nesses anos anteriores, tivéssemos orado pelas lideranças, será que o país estaria como está hoje? A gente não tem essa resposta, mas temos uma forte suspeita de qual é a resposta. Então, amados irmãos, a igreja tem sua parcela de culpa, sim, no que está acontecendo no país hoje. Eu não sei se vocês perceberam, mas a oração inicial do culto hoje ela foi bem diferente. Foi muito mais abrangente, saiu para fora das nossas portas e vai ser assim daqui em diante. Precisa ser assim daqui em diante. Eles erraram, sim. Os líderes desses países erraram, mas e nós? Fizemos o nosso papel como igreja, conforme Paulo está nos chamando a fazer? Cumprimos o nosso papel de igreja, orar pelos líderes? Para quê? Para que os líderes não façam nem mais nem menos do que aquilo que Deus determinou para fazer? Para que Deus coloque em seus corações o santo temor? Para que, ao invés de nos atacar e governar contra nós, governe guardando a lei e guardando tudo aquilo que o povo precisa que seja guardado, né? Guardando a ordem no país e guardando as leis. Nós temos que orar, irmãos, por todo tipo de autoridade, não só governamental, mas até um professor dentro da sala de aula que exerce autoridade. Precisamos mais do que nunca orar por essas pessoas. Eles estão apanhando dentro de sala de aula, sendo debochados, escarnecidos ao exercer o seu trabalho. Recentemente, aí um professor concursado abandonou o colégio porque ele foi humilhado pelos alunos dentro da sala. Olha, que você não pode tocar num aluno. Até que ponto a gente não tem culpa disso também? Quantas vezes oramos pela autoridade de um professor dentro da sala de aula? Quantas vezes nós oramos pelas autoridades do país? Isso, a área médica também, olha como está a área médica, uma impiedade, não só o problema financeiro, mas há uma impiedade no tratar das pessoas. Como a gente tem tratado? Será que esses homens têm tido santo temor de Deus? Será que a gente tem orado? E a grande verdade é que o evangelismo ele tem que começar na oração. Como eu posso pensar numa igreja evangelística que nem ora por aqueles que estão perdidos no mundo? Como eu posso pensar em começar um evangelismo se sequer o nosso coração se incomodou ao ponto de orar por essas pessoas que estão lá fora? Como eu posso pensar, então vai ser a prática, porque é uma ordem de Cristo, vamos lá obedecer, sem a menor compaixão, sem o menor desejo de ver vidas libertas e salvas pelo poder de Deus? Eu lembro, irmãos, que a igreja evangélica ela foi muito mais ativa, né, no que se trata de evangelismo. Eu lembro disso, eu era católico, por onde você ia tinha um evangélico falando da salvação de Cristo. Hoje a gente vê muito pouco isso. As igrejas estão voltadas, orando e preocupadas com si mesmas, né? Tem dirigido a sua espiritualidade, as suas orações para se sustentar como igreja, e não nada mais que isso. Paulo está nos chamando a olhar para o mundo, porque Cristo alcança essas pessoas, Cristo alcança essas realidades, Ele é o Senhor de toda a história. E a nossa oração ela tem que ir aonde Jesus está, e Jesus está em todos os lugares. O comodismo, irmãos, e o pessimismo diante da realidade, isso é antibíblico. Cristão não pode ser pessimista, cristão não pode ser derrotista diante da realidade que vive, porque isso é antibíblico. Ou nós não cremos num Deus que pode todas as coisas. Você olhar para o país, olhar para a realidade e dizer, não tem mais nada a ser feito, isso aí não tem mais conserto. Que Deus que você crê, que Deus que nós estamos servindo? E esse derrotismo nos leva a nem orar por essas pessoas. Mas nós como cristãos, olha, a situação é caótica, a situação é difícil, mas eu estou orando um Deus do impossível. E Deus pode colocar temor no coração dessas pessoas.
o santo temor no coração delas, para que elas façam a vontade de Deus. Orar pelos cristãos perseguidos, quantas vezes nós fizemos isso? Né, nós aqui nem agradecemos a Deus por a gente poder andar com a Bíblia debaixo do braço, nem agradecemos a Deus por a gente poder botar um alto-falante em praça pública e pregar o Evangelho. A gente acha que isso é normal, o que tem de mais? Vou agradecer por quê? Porque em outros países, só para a pessoa se declarar cristã, ela morre. E as pessoas estão morrendo por causa do Evangelho. E a gente esquece que em meio a tudo que a gente está vivendo nesse país, Deus ainda preservou a nossa liberdade de anunciar o Evangelho. E o que nós temos feito com essa liberdade? O que fizemos até hoje com essa liberdade? Nossas orações, irmãos, eu repito, elas precisam ser tão abrangentes quanto o poder de Deus. E creio, irmãos, quem mais reconhece às vezes o poder da oração, às vezes é mais o ímpio do que a própria igreja. Parece que a gente não sabe o poder que tem a oração que a gente faz. E a gente às vezes se demonstra pessimista diante do país, pessimista diante das coisas, como se a gente não tivesse um instrumento poderoso nas mãos, que é a oração. Existia uma rainha na Inglaterra chamada Maria I, né? Quem estudou história sabe. Ela reinou lá de 1553 a 1558. E ela foi conhecida como Maria Sanguinária. Por que Maria Sanguinária? Porque ela perseguiu os cristãos protestantes, né, que estavam proliferando tanto lá na Inglaterra como Escócia. Ela perseguia e matava, tanto que ela foi conhecida como Maria Sanguinária. E ela fez uma declaração. Ela disse que o que causava mais medo a ela não eram os inimigos políticos, não eram tropas inimigas. O que causava mais medo ainda era quando um pastor chamado John Knox, era um escocês, ela falou, o que me causa mais medo é quando esse homem se ajoelha para orar, porque eu perco o terreno. Uma ímpia falou isso, Maria Sanguinária, que matava cristãos. Ela disse, olha, o que eu mais temo não são tropas inimigas, inimigos políticos, eu temo esse homem, porque quando ele se ajoelha no gabinete para orar, eu perco o terreno. Declarado por um ímpio. Será que nós acreditamos tanto na nossa oração quanto essa mulher que matava cristãos? Porque a gente simplesmente não ora. A gente acha que a nossa oração diz respeito a nós mesmos, mas essa realidade que está aí fora, isso aí não esquece, não tem jeito. Mas Paulo está dizendo não. A nossa oração precisa ser tão abrangente quanto a glória de Deus, quanto o poder de Deus. Irmãos, se a oração de um homem, né, fez tremer uma rainha, que dirá a oração de toda uma igreja num país? Que dirá se toda a igreja se unir em oração pelas lideranças do seu país? Se uma mulher foi capaz de estremecer uma sanguinária, que dirá se toda a igreja se unir para orar? Esse é o papel da igreja. A igreja não tem que fazer política partidária, a igreja tem que orar. Então a resposta, irmãos, sim, fizemos o certo, nós oramos. Não tivemos que fazer nada prático em termos de política, tomar partido. O que nós orientamos aqui, sim, é que existem situações em que o cristão não apoia com o seu voto. Quem defende ideologia de gênero, quem defende kit gay, ou essas apostilas obscenas em colégios e outras coisas mais, casamento homossexual e por aí vai, cristão não pode apoiar político que faz isso. Isso nós temos que dizer sim. Mas nós não estamos aqui fazendo política partidária, nós temos que orar pelos líderes do nosso país. Assim a gente vai ver a transformação. Lá no versículo 3 e 4 ele diz, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha aí, mais uma vez, a nossa oração tem que ser tão abrangente quanto os propósitos de Deus nesse mundo. Os propósitos de Deus, irmãos, vão além da porta da nossa igreja. Há propósitos de Deus para toda a terra, e as nossas orações têm que ser tão abrangentes quanto isso.
Versículos 5 e 6, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Olha a palavra todos aqui. Esse foi o testemunho dado ao seu próprio tempo. A grande verdade, irmãos, a nossa oração não vai ser individual pelo mundo, senão a gente ficaria orando dia e noite, nunca ia alcançar todas as pessoas. Mas nós temos que orar por grupo de pessoas no mundo, líderes, pessoas doentes, perseguidas, ímpios que não conheceram o Evangelho. Nós temos que lembrar e orar por essas pessoas, porque ao orarmos por essas pessoas, nós vamos suscitar em nosso coração piedade por essas pessoas. Nós vamos suscitar por essas pessoas comoção. Se você lembrar lá, Cristo, ao exercer os milagres, ele se compadecia da situação do pecador e do doente, e ele os curava. E nós precisamos nos compadecer do mundo e dessas situações de tantas pessoas e orar por elas, para que o nosso coração vá criando, em nosso coração, um sentimento de amor até por essas pessoas, para que elas sejam alcançadas pela salvação. O evangelismo, ele não nasce de uma obrigação, mas tem que ser mais do que isso. O evangelismo tem que nascer de um desejo real do nosso coração, de trazer essas vidas para Cristo. Quanto mais pecador for a pessoa, maior vai ser a glória de Deus ao convertê-lo. Não se intimide, com a impiedade das pessoas, porque quanto mais impiedoso for, mais Deus vai ser glorificado com a sua conversão, porque o Espírito tem poder para transformar toda e qualquer vida. E o nosso papel é orar para que isso aconteça, orar pelas autoridades. Aqui Paulo, no versículo 5, ele dá uma alfinetada aqui, porque ele diz assim, olha, isso é bom e agradável perante Deus, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Por que ele está dizendo isso? Porque os reis naquela época eram considerados mediadores dos deuses. E Paulo aqui deu uma alfinetada, só tem um mediador que é Cristo, ou seja, esses reis aí não são mediadores de nada. O único mediador é Cristo. Aqui Paulo aproveitou e deu uma alfinetada nas lideranças, dizendo o único mediador é Cristo, porque se adoravam muitos deuses e os reis eram mediadores desses deuses. E Paulo está dizendo, não, Jesus é o único mediador que existe. A igreja, irmãos, e os políticos também precisam saber que não há salvador da pátria. Salvador da pátria é Cristo. Não há homem algum, e creiam, irmãos, todos eu sei votaram no primeiro turno, talvez vão repetir o voto no segundo, eu vou repetir o voto no candidato que eu votei, mas eu sei que eu posso ser frustrado por ele, porque é um pecador, é imperfeito e pecador, mas Cristo não vai nos frustrar, Cristo não vai nos decepcionar, e Ele sim é o Salvador da pátria. Então nós temos que orar para que o poder de Deus atue sobre toda a liderança nesse país. Versículos 6 e 7, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado ao seu próprio tempo. Para isso, Paulo, fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhe as verdades e não minto. Então o testemunho e a pregação vem fechando o texto, Então nos mostra que hoje a oração para que esses homens, sejam tocados pelo santo temor de Deus, exerçam aquilo que foram chamados para exercer, para que nós tenhamos um país tranquilo, para fazermos o nosso papel de igreja, que é pregar o evangelho, evangelizar. Fizemos sim, irmãos, a coisa certa em tirar esse tempo para orar pelos líderes. Talvez pela primeira vez a igreja fez isso, nesses 30 anos, mas nós fizemos a coisa certa. É isso que nós temos que fazer. Mas isso é só um começo. A gente não pode simplesmente orar agora que a gente está assustado com o que está acontecendo, mas a oração ela tem que ser contínua. A igreja tem que orar. Nós não podemos cometer o erro que cometemos até aqui, que nos torna corresponsáveis por tudo que a gente está vendo nesse país. Então, amados irmãos, eu creio
que essa palavra vem nos colocar no lugar certo, diante do papel da igreja na política do país, diante do papel da igreja, diante do pecador lá fora, diante dos perseguidos, diante do ímpio. Essa palavra vem nos colocar no lugar certo, é orar por todas as pessoas. Nosso evangelismo, né? O evangelismo é alcançar as pessoas que estão fora do reino de Deus. Comecemos alcançando elas pela oração. Comecemos pela oração. E Deus, quando ver o nosso coração assim, Ele vai nos dar estratégia e oportunidade para evangelizarmos. Que nas nossas orações pessoais, irmãos, assim como na nossa oração como igreja, a gente ore por nós, precisamos orar por nós, pelas nossas famílias, mas que a gente tenha uma oração abrangente, como é abrangente o amor de Deus. Que a gente ore por todos aqueles do mundo, autoridades, perseguidos, doentes, ímpios, que não conheceram a salvação de Cristo, e nós possamos orar por todo o mundo. Esse é o nosso papel como igreja. E creio, irmãos, nós vamos ver o poder de Deus, né? Talvez a gente esteja diante de uma sociedade tão morta quanto Lázaro, 4 dias enterrada, já cheirando mal, mas Jesus falou para a irmã de Lázaro, se crer, você verá a glória de Deus. Eu creio, irmãos, que se nós fizermos o nosso papel, nós vamos ver a glória de Deus nesse país e no mundo. Vamos à bênção final, curva a sua cabeça. Deus amado, nós te agradecemos por esse momento na tua presença. Não haveria melhor lugar para estarmos, Senhor, do que aqui, nesse lugar destinado à tua honra, à tua glória e ao teu louvor. Porque aqui, Senhor, fomos ministrados, aqui fomos fortalecidos, aqui fomos conduzidos. E aqui, Senhor, podemos ser ministrados pelo poder do teu Espírito. Talvez, Senhor, aos olhos humanos, nos pareça que vamos sair daqui como entramos, mas nós sabemos que tu realizaste algo em nós nessa noite. Talvez no oculto, onde a nossa percepção humana não possa alcançar, mas nós não saímos daqui da forma que entramos, porque ninguém se aproxima de ti para te adorar sem ser abençoado. E nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que nessa semana que se inicie, o Senhor esteja conduzindo as nossas vidas. Nós submetemos, Senhor, tudo que já planejamos fazer essa semana, submetemos a ti, Senhor. Nós colocamos a nossa vida e a nossa família aos teus cuidados diante de tantos perigos, Senhor. Mas, sobretudo, Senhor, nos guarda de todo o mal, Senhor. Pois se o poder é um mal, o teu poder é maior do que todo poder. E nós estamos guardados por um poder supremo que pode todas as coisas. Recebe, Senhor, as nossas famílias, recebe a tua igreja, Senhor. Recebe, Senhor, todos os alvos de oração, as lideranças, toda a liderança que é recebida de ti, Senhor, para que te sirva no propósito que tu definiste de antemão. Que todo aquele, Senhor, pecador, ele seja alcançado por esse evangelho que transforma e salva. Deus amado, que toda a vida longe de ti, aonde esteja sendo abençoado. Que o jugo desigual em nossa casa seja quebrado, Senhor. E que tu reines soberanamente em nosso lar, Senhor, e toda a nossa casa se renda à tua glória, Senhor. Que aonde há enfermos sejam curados, Senhor, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Que seja ministrada cura, Senhor, a todos os enfermos. Todos os pedidos de oração que têm chegado até nós, que eles sejam alcançados, Senhor, pela tua graça, Senhor, pelo teu amor incondicional. Nós entregamos a tua igreja aqui na terra, Senhor. Que a tua misericórdia seja sobre a tua igreja. Que o teu Espírito reine soberanamente sobre a tua igreja. Que ela seja santa, irrepreensível e separada para ti. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, nossas famílias e sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.